No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a guarda compartilhada. Este tipo de guarda aumentou no Brasil, segundo o IBGE. Participam do programa o juiz Cláudio Roberto Domingues Júnior, da Vara de Família e Sucessões de Itaúna, e a advogada Sofia Rabelo, vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. De acordo com o IBGE, o número de registros de guarda compartilhada no Brasil quase triplicou entre 2014 e 2017. Aumentou de 7,5% para cerca de 21%. Como ver esse crescimento, doutor Cláudio? Eu acredito que um dos motivos que levou a esse crescimento, principalmente em virtude do período falado pelo senhor, é a edição da lei de 2014, que tornou obrigatória a guarda compartilhada. Essa obrigatoriedade, ela significa que é a regra. Então, havendo a separação do casal, a legislação hoje, o Código Civil, ele impõe que a regra seja a guarda compartilhada e que, caso não seja possível, por algum motivo ou por uma desavença entre o casal, essa guarda passaria a ser a unilateral, por exemplo. Então, em virtude dessa obrigatoriedade, eu acredito que haja uma coincidência em relação a isso. Embora a guarda compartilhada tenha sido instituída legalmente no Brasil em 2008, a partir de 2014 ela passou a se tornar a regra. Então, eu acredito que as pessoas passaram a ter conhecimento dela e a pleitear essa estipulação de que a guarda seja compartilhada. Eu acredito que o crescimento seja em razão disso. Houve uma ampliação da divulgação dessa modalidade de guarda. Doutora Sofia, o que é uma guarda compartilhada? Vamos entrar mais em detalhes sobre isso. Pode-se dizer que ela ou seja, uma instituição vitoriosa, tende a se consolidar ainda mais? Com certeza. A guarda compartilhada é um chamamento aos pais, ao pai e à mãe, em relação a todos os cuidados dos filhos. A guarda compartilhada, ela tem de crescer, ela é regra, porque ela decorre da autoridade parental, uma função do pai e da mãe em relação aos filhos menores. Além disso, nós temos uma modificação social. Tanto o acesso da mulher ao mercado de trabalho quanto o desejo dos pais de exercerem a paternidade consolidaram esse conceito buscado pela guarda compartilhada no mundo ocidental como um todo. Então, me parece a regra ser decorrente do antigo pátrio poder. Doutor Cláudio, como que foi o surgimento da guarda compartilhada no Brasil? Como que foi a luta de pais pela instituição da guarda no ordenamento jurídico? Inicialmente, na lei do divórcio em 1977, a guarda ela era fixada levando em consideração a culpa dos cônjuges na separação. Isso perdurou por um determinado tempo, aí começaram a surgir os movimentos relacionados à responsabilidade de ambos os genitores, como a doutora Sofia bem ponderou aqui, sobre a responsabilidade de ambos na educação e na condução do desenvolvimento dos filhos. Seria importante essa participação dos dois. Então, quando a guarda era unilateral, um só dos genitores passava a exercer essas responsabilidades e o outro ficava, vamos dizer assim, a par de, assim, sem qualquer contato com o filho, pagando somente os alimentos e não participando dessa criação e educação que é o mais importante para o desenvolvimento. Então, com isso foram surgindo os movimentos, a conscientização acho que foi muito importante, porque normalmente a guarda, a regra é ficar com a mãe e os pais não se importavam, acredito, tanto com isso. Eles se preocupavam mais com a questão alimentar, de quanto iria pagar de alimentos, não com a educação. E com o tempo, essa consciência acabou ela sendo difundida e os pais passaram a também se preocupar e a pleitear essa guarda compartilhada. Eu acredito que seja mais esse movimento. Então, ela começou a ser bastante implementada. E isso também, lógico, com o trabalho das equipes multidisciplinar, que trabalha essa questão familiar, os magistrados, os advogados, conscientizam as partes, então ela passou a ser
bastante difundida. Doutora Sofia, quais foram os avanços obtidos ao longo dos anos e que motivaram mudanças na legislação? O senhor falou que a guarda surgiu em 2008, né? E ela foi instituída no ordenamento jurídico no Código Civil Brasileiro em 2008. Em 2008. Em 2014, em 2014 ela passou a ser a regra. Foi criada essa obrigatoriedade, entre aspas, da lei de que a guarda seja compartilhada, salvo se não for viável. Então, quais foram os avanços obtidos nesse período? Que a senhora considera? O maior avanço da guarda compartilhada nós ainda temos de alcançar. É saber o que é exatamente a guarda compartilhada. Ou seja, essa conscientização, essa responsabilização dos pais, independente do relacionamento entre eles, é muito importante. A guarda compartilhada foi o primeiro projeto de modificação do novo Código Civil. Então, em 2001, antes da entrada em vigor do novo Código Civil, houve essa proposta de modificação pela Assembleia de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que fosse levada até o Congresso Nacional. Se não houver um conhecimento do que é a guarda compartilhada, não haverá possibilidade de se ter esse avanço. Nós já tivemos bastante. A legislação estipula como regra. Porém, nós não podemos confundir a guarda compartilhada com a guarda alternada, que é a modificação de residência do filho, seja criança ou adolescente, entre os domicílios materno e paterno. Isso é nefasto para qualquer ser humano, especialmente menores, seja criança ou adolescente. Então, muitas vezes, a guarda compartilhada é vista de forma equivocada. O sucesso da guarda compartilhada é a participação de ambos nas decisões e na vida do filho. Exemplo, decisões em relação aos cuidados com saúde, a escolha da escola, ou seja, há uma necessidade de esclarecimento em relação à guarda compartilhada, porque muitas vezes é fixada a guarda compartilhada e não há o exercício, o interesse dos pais em exercê-la. Quando eu digo os pais, pai ou mãe. Um fica com todo o ônus e o outro sem qualquer implicação nos cuidados com o filho, na responsabilização quanto à sua educação, criação e num aspecto mais amplo. Eu queria que o senhor também falasse sobre as dificuldades ainda por superar, dando exemplos no dia a dia, né, do judiciário em relação a isso. O que eu vejo no dia a dia, a maior dificuldade realmente é a desavença que há entre os genitores em virtude dos motivos que levaram a essa união não prosperar. Então eles carregam isso e acaba refletindo na hora da decisão sobre quem irá ser o responsável pelos filhos. E como a doutora Sofia falou, essa dificuldade, ela existe porque também eles não têm a consciência do significado da guarda compartilhada. Então essa é uma dificuldade, né, do conceito, porque para eles, como a doutora ponderou, seria guarda alternada. Então, para eles... Uma divisão de tempo, não é? Isso, de tempo. Então, ficaria um dia, eles sempre, um dia na casa de um dia na casa do outro. Isso, no meu ponto de vista, acaba sendo prejudicial à criança porque perde a referência. Queira ou não, por mais que ambos participar, qual escola vai estudar, que religião que vai seguir, essas questões ambos podem participar, mas isso não significa que o menor tem que residir alternadamente na residência de ambos. Então, há essa dificuldade. Então, para implementar a guarda compartilhada, tem que haver um consenso entre os cônjuges. Eles têm que deixar essa diferença de lado que levou à separação e se conscientização. Né? Só para a gente encerrar esse bloco, doutora Sofia, eu pergunto para a senhora, então, não se conseguiu afastar a alienação parental no âmbito da guarda compartilhada? De maneira alguma. A alienação parental ela pode existir, inclusive os pais estando vivendo juntos. A grande questão, complementando a fala do Dr. Carlos, é a confusão quanto à conjugalidade e à parentalidade. Muitas vezes os pais atribuem questões, conflitos relativos aos filhos que decorrem do conjugal. Então isso traz uma consequência muito ruim para a estipulação da convivência parental. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes.
O Via Justiça e o aumento pela procura da guarda compartilhada no Brasil. Nossos convidados, o juiz Cláudio Roberto Domingues Júnior, da Vara de Família e Sucessões de Itaúna, e a advogada Sofia Rabelo, vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Cláudio, como a guarda compartilhada é formalizada na Justiça? A guarda compartilhada na Justiça, ela é formalizada de duas formas. Ou as pessoas procuram o judiciário de comum acordo, já podem peticionar de comum acordo, e nesse acordo consta que a guarda será de forma compartilhada, passa pelo Ministério Público, o Ministério Público dá o parecer concordando ou não, e o magistrado apenas homologa o que o próprio casal decidiu sobre a guarda compartilhada. A outra forma de fixação é quando um dos cônjuges, ex-cônjuges no caso, eles se separam, um deles ingressa em juízo. Normalmente, na maioria dos casos, a pessoa que ingressa em juízo, ela pede a guarda unilateral. É muito difícil ela já pedir a compartilhada, é raro. Ela pede a guarda unilateral para que ela exerça essa guarda. Aí, a parte contrária é citada e numa audiência de conciliação ou mediação, é possível estabelecer um acordo e conscientizá-los de que o melhor seria a guarda compartilhada. Caso isso não ocorra e após a instrução, feito o estudo psicossocial e verificado que esse casal pode exercer a guarda compartilhada, na hora da sentença, o magistrado profere uma decisão fixando a guarda compartilhada, a residência de moradia do menor e o período de convivência com o genitor que ele não irá residir. E se não houver acordo entre os genitores, como que fica? Essa é uma questão que eu sempre costumo ponderar com eles. Eu costumo dizer que a melhor decisão é a deles. Porque como são questões sensíveis, que envolvem a peculiaridade de cada família, o que cada um pode dentro da sua particularidade, do seu trabalho, é melhor que eles decidam. Mas há sempre um estudo social. Então o estudo social, como analisa os dois núcleos familiares, porque eles já não estão mais juntos, então analisa, normalmente há um parecer falando de como que seria viável essa guarda compartilhada. Aí, o magistrado tem que decidir de uma forma objetiva. Ele tem que decidir de qualquer jeito, né? Tem que decidir. Ele vai dar o quê, no caso, se não puder dar a guarda compartilhada? Se não for possível, só não vai ser possível a guarda compartilhada se ficar constatado que esse casal não tem uma harmonia, qualquer harmonia, é um dissenso total, que eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem ter nenhum tipo de diálogo. Aí vai ter que ser fixada a guarda unilateral com direito de visitas. Porque ou alguma questão que possa comprometer o exercício da guarda compartilhada entre um dos pais. Né? Isso, um dos pais pode ter algum problema relacionado ao poder familiar, pode ter algum problema, por exemplo, de abuso, mas daí é uma outra alienação questão. Parental. Né? Alienação parental, essas questões. Aí seria unilateral. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, essa dificuldade do casal, né, no estabelecimento da guarda compartilhada. Alguns exemplos que a senhora tem lá no escritório. Na questão da conjugalidade, da parentalidade. As dificuldades, eu ainda reitero que a dificuldade na criação dos filhos é inerente à condição humana. Mas a composição de um casal não estando vivendo juntos é muito difícil. É necessário afastar questões que toquem ao casal, que agora é ex-casal, ou talvez nunca tenha sido casal, para direcionar, ter foco na criação e convivência dos filhos. A guarda compartilhada, ela vem para que ambos participem. Então, há uma responsabilização daquele que não vai a reuniões na escola, por exemplo, ou daquele que não comunica o outro genitor que há uma festa na escola. São pequenos detalhes que a guarda compartilhada determina ser obrigatório, porque não pode um dos pais, a mãe, por exemplo, se tiver o domicílio fixado, é muito importante que a guarda compartilhada tenha o domicílio fixado, materno ou paterno. Isso não impede a guarda compartilhada. Inclusive, deve também ser uma regra para não ser confundida com a guarda alternada. Não há impossibilidade alguma do exercício da autoridade parental em relação ao domicílio de um dos pais, mas há necessidade do outro participar.
atividades extraescolares, participação nos cuidados da saúde, religião, como o doutor falou, dentre todas essas questões. E muitas vezes, como você perguntou, há questões que não foram resolvidas na ordem do casal, do que eu chamei de conjugalidade, e que refletem diretamente no cuidado dos filhos. Isso tem de ser separado, porque a separação é entre o casal, ou o não relacionamento conjugal finalizou, nunca existiu, mas a responsabilização parental, ela perdura, obrigatoriamente até os 18 anos e posteriormente, não há ex-pai ou ex-mãe. Por isso a guarda compartilhada é a regra. Não para criança ou adolescente ficar pulando de uma casa para outra, modificando sempre o domicílio, mas para que ambos exerçam a paternidade e a maternidade com responsabilidade. Doutor Cláudio, a doutora Sofia falou na responsabilização pelo descumprimento da guarda compartilhada. Como que é essa responsabilização? A responsabilização, no caso que eventualmente não venha a ser cumprida a determinação da guarda compartilhada, existem algumas sanções que seria, por exemplo, a fixação é possível, a fixação se a origem desse descumprimento for, por exemplo, uma alienação parental, há a possibilidade de fixação de multas, pode restringir o período de convivência de um dos cônjuges. A gente normalmente começa por medidas menos drásticas e, se a conduta persistir, vai aumentando o grau da sanção, até chegar numa possibilidade até de suspensão do poder familiar que está previsto na lei de alienação parental. Mas eu costumo sempre dizer que o melhor é o diálogo. É sempre melhor tentar conscientizar do que aplicar a penalidade, porque a partir do momento, esse casal, como ele já vem com essa questão da separação, muitas vezes o motivo da separação gerou algum certo trauma, então eles levam isso, como a doutora Sofia falou, para a relação com os filhos. Então, eu sempre costumo conscientizá-los. Antes de qualquer medida, se tiver com um processo em curso, marca uma audiência, se há uma notícia de descumprimento, para que seja possível conscientizá-los. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje é a guarda compartilhada no Brasil. Participando do programa, o juiz Cláudio Roberto Domingues Júnior, da Vara de Família e Sucessões de Itaúna, e a advogada Sofia Rabelo, vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Pergunto, como evitar que a guarda compartilhada seja usada para resolver questões entre ambos os cônjuges? Doutora Sofia. Eu acho que precisa de um amadurecimento da nossa sociedade para que não procure o judiciário para toda e qualquer questão. Nós vivemos em uma sociedade atual muito infantilizada. Então, suponhamos que a guarda compartilhada esteja fixada e um dos pais, não cônjuges, porque não depende de ter ocorrido um casamento, ingressa com um pedido de, eventualmente, uma alienação parental, porque a criança não atende o telefone e julga que um dos pais não autoriza ou está boicotando ou algum tipo de obstáculo. Isso é uma questão que é muito corriqueira. O que nós temos de pontuar é que uma criança, ela não gosta de falar no telefone na maioria das vezes, ela não está acostumada. Então, determinar isso para uma criança, muitas vezes, é oneroso e causa um conflito. A responsabilização dos pais não pode ser repassada para os filhos, para as crianças. É um assunto entre os pais dos pais para o cuidado dos filhos. Isso é importante de ser esclarecido. Tem várias formas de convivência, mesmo que seja à distância. Hoje há a possibilidade, por exemplo, do contato ser através de ligações com vídeo,
ou contato com vídeo, dentro de um limite, dentro de um contexto e das peculiaridades do caso que está sendo apreciado. Porque dependendo da situação, a criança chega em casa às 8 horas da noite, depois de enfrentar trânsito, aulas, etc. Pode estar esgotada, então não tem condição de conversar com o pai ou com a mãe. E isso não pode inviabilizar o exercício da autoridade parental, que é o fundamento para qualquer tipo de guarda, mas especialmente a guarda compartilhada. O que dizer sobre a guarda compartilhada obrigatória, doutor Cláudio? Complementando o que a doutora Sofia estava dizendo, a primeira questão que os pais, os genitores, têm que ter em mente é esquecer esse passado deles, o motivo que levou eles a esse conflito, porque se não tivesse o conflito, não teria judicializado, eles estariam vivendo muito bem. Então, eles esquecerem isso e saber que o vínculo, embora eles possam não ter mais vínculo entre eles, o vínculo com o filho, como a doutora Sofia já ponderou, vai existir para sempre. Primeiro eles que vão orientar a educação dos filhos e depois os filhos, que é o normal, cuidam dos pais quando os pais estiverem na velhice. Então vai ser um vínculo até o final da vida, um vínculo eterno para eles, com o filho. Então eles precisam pensar nisso, precisam se conscientizar e o principal, embora seja obrigatória pela lei, é muito difícil, não tem como analisar como uma norma estanque. Vai ser compartilhada e vai ser, não pode ser assim, é a conscientização. E a gente não conscientiza os pais em apenas uma audiência de 1 hora de conciliação, numa conversa de meia hora ou 2 horas. Eles precisam ter a consciência de procurar ajuda com pessoas especializadas, principalmente na área de psicologia, que possam atender o menor e possam atendê-los. Porque assim eles participam de sessões e com essas sessões vai amadurecendo a ideia da importância da guarda compartilhada. Não tem como chegar a lei ou o juiz impor e falar vai ser assim. Tem que ser algo muito... Muitas vezes, depois da dissolução, desculpa, doutor Cláudio, no escritório eu vejo esse reflexo. Às vezes há uma diferença de contribuição patrimonial da pensão alimentícia. Aí o outro genitor quer alterar a guarda. Ou se um dos pais tem um novo relacionamento. Então, isso implica no exercício da guarda, ou seja, são tantos os desdobramentos depois da dissolução que talvez não seja o momento de levar para o judiciário. Isso é visto muito previamente nos escritórios de família e que, infelizmente, algumas vezes ou muitas são levados para o judiciário. Ou novo relacionamento ou uma modificação da pensão alimentícia não pode ser óbice para o exercício da guarda compartilhada. Quem paga a pensão alimentícia em guarda compartilhada? Aquele que não está com o domicílio fixado. A guarda compartilhada, ela não implica em divisão de pensão como se pensa o senso comum. O sustento dos filhos, o sustento material, é feito pelo pai e pela mãe na proporção. É mais fácil de ser fixado porque é objetivo, determinando a capacidade, a possibilidade e a proporcionalidade naquele caso. Mas a guarda compartilhada, há a fixação do domicílio de um dos pais, o outro faz uma contribuição, considerando que aquele que tem o domicílio fixado também contribui. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Pergunto para o senhor, doutor Cláudio, guarda compartilhada é um dever, é um direito ou é um dever e um direito? A princípio, eu considero como um direito, como eu já salientei aqui, embora haja imposição legal. Eu acredito que seja um direito de ambos os cônjuges de terem a guarda compartilhada. Então, seria um direito, mas na prática vai ter que ver a viabilidade dela ser instituída. A senhora agora, doutora Sofia, considerações finais? A guarda compartilhada ela deve ser a regra, mas nós precisamos evoluir muito enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos, para entender o que é a maternidade e a paternidade responsável. É realmente um grande desafio. Nós temos aí quase 20 anos de Código Civil e a guarda compartilhada é um modelo que existe em outros países, mas as dificuldades elas não decorrem do jurídico, elas são de outra ordem, elas são subjetivas de cada ser humano. Então nós precisamos avançar
mas sempre nessas discussões acadêmicas e na prática judiciária. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui e nós conversamos com o juiz Cláudio Roberto Domingues Júnior, da Vara de Família e Sucessões de Itaúna, e com a advogada Sofia Rabelo, vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo e-mail viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo programa.